Oi, pessoal. A gente falou sobre vários mecanismos de virtualização de memória. Agora a gente vai falar sobre as políticas. Então, esta aula vai falar sobre as políticas da virtualização de memória. Políticas que são utilizadas na virtualização de memória. Bom, e aí a gente chama de políticas de substituição. Por que a gente chama de política de substituição? Porque quando há um cache miss, e a gente precisa escrever um novo bloco no cache, esse cache pode estar cheio. A gente vai precisar selecionar um dos blocos que estão no cache para sair do cache, para poder botar esse novo bloco. Por isso que a gente chama de política de substituição, quem substitui um bloco por outro. Quando a gente fala sobre a paginação sob demanda, bloco é a mesma coisa que página, cache é a memória RAM e o cache miss é aquele tal do page fault, que é a falta de página. A gente vai usar nesta aula nomes genéricos de cache, porque as políticas aqui servem para qualquer tipo de cache. Mas, lembrando aqui que na paginação sob demanda, a gente pode ver esses nomes mais específicos que estão mostrados no slide. E o objetivo principal de uma política de substituição é reduzir o cache miss. Ou seja, eu quero tentar tirar blocos do cache que vão ser necessários só no futuro distante, ou que não vão ser mais necessários, que não vão ser mais acessados por nenhum processo, por exemplo. Se eu tiver blocos muito populares, esses blocos, o ideal é que eles permaneçam no cache, porque aí eu vou ter muito cache hit. Bom, então a gente vai falar nesta aula sobre algumas políticas bem simples de substituição, e essas políticas podem ser aplicáveis em qualquer tipo de cache, seja no cache interno da CPU, na memória atuando como cache do disco, em algum cache tipo de rede CDN. Então, são políticas mais genéricas, lógico. Uma CDN, por exemplo, ela tem políticas muito mais complexas, porque ela atua no nível muito mais elevado. Já a política de cache interno da CPU é uma política muito simples, porque ela precisa ser simples, para que o hardware não seja muito complexo. Então, a ideia da política ela vai ser diferente conforme a aplicação, né? Conforme o tipo de cache. Mas as políticas que a gente vai ver aqui nesta aula são políticas mais básicas que podem servir como base para políticas mais complexas. A primeira política que a gente vai ver é a substituição ótima, que é a política ideal. Ela vai escolher substituir o bloco que será requisitado em um futuro mais remoto. Então, aquele bloco que vai demorar mais tempo para ser requisitado, a gente substitui, já que ele não vai ser necessário agora. Essa que é a ideia. E esse é o caso ideal. Então, é a política que possui o menor número possível de cache miss. Uma desvantagem óbvia dessa política é que ela necessita de conhecimento do futuro. Em muitas aplicações reais, eu não tenho o conhecimento de quais são as páginas que vão ser requisitadas no futuro. Então, ela é dificilmente utilizada para fins práticos, mas ela serve como uma base de comparação para outras políticas. As outras políticas, que não são ótimas, elas vão tentar se aproximar dessa política ótima. Elas vão tentar ter um desempenho próximo à política ótima. Então, vamos ver um exemplo de como essa política pode funcionar. Nesse exemplo aqui, eu tenho as páginas, os números de página que são acessados ao longo do tempo. Então, a página mais à esquerda, que é a página 0, ela é a primeira página acessada, aí depois a página 1, 2, 0, 1, 3 e assim sucessivamente, até chegar lá na última página, que é a página 1. Então é só um exemplo ao longo do tempo da requisição de páginas. A gente tem um cache, esse cache ele tem 3 blocos, a capacidade dele é 3 blocos, e vamos ver com essa política qual é a quantidade de miss e qual é a quantidade de hit que a gente vai ter para esse cenário aí. Bom,
Quando a primeira página ela é requisitada, ela não está no cache e ela sofre um miss. E aí depois de sofrer um miss, ela vai ser inserida no cache. Isso vai acontecer também para as próximas páginas, para 1 e para 2. Então a gente vai ter 3 miss nesse caso, porque é a primeira vez que essas páginas foram acessadas. A primeira vez que elas foram requisitadas pelo programa. A gente chama isso de miss compulsório, porque é aquele que vai acontecer independentemente da política de cache. Lógico, a gente não está falando de políticas de cache que fazem o prefetch, que é você já antecipar as páginas que vão ser utilizadas e já botar no cache. Aqui a gente não está considerando isso. Aqui a gente está considerando que uma página ela só vai para o cache quando ela é requisitada pela primeira vez. Então, esse é o caso dessas 3 primeiras páginas. A próxima página a ser acessada vai ser a página 0, que vai ter um hit, porque ela está no cache, e depois a página 1, que também é mais um hit. Então, nesses 2 últimos acessos, eu tive 2 hits. A partir agora da página 1, quando a gente for acessar a página 3, a gente vai ter um miss, e agora o cache está cheio. A gente vai precisar agora de uma política de substituição que vai escolher uma página para sair do cache. E como que a política ótima vai fazer essa escolha? Ela vai olhar o futuro e vai ver a que vai ficar menos tempo sem ser requisitada. Nesse caso, se a gente for olhar nessa linha do tempo, é a página 2. A página 2 vai, então, ser a página que a política vai tirar do cache para botar a página 3. E assim é feito. A página 2 sai e a página 3 entra. A partir desse acesso, a próxima página agora é a 0, que vai também ter um hit. A página 3 vai ter também outro hit no acesso. E a página 1 também vai ter outro hit. Então a gente chegou nessa situação que a gente tem 5 hits e 4 miss. Agora, quando for acessar a página 2, que é aquela página que foi retirada, aquela página que foi substituída, a gente vai ter um miss e a gente vai ter que encontrar uma página para substituir. Mesma coisa, a gente olha para o futuro. No futuro, a página 1 vai ser acessada. Então, assim, eu posso tirar tanto a página 0 quanto a página 3. Porque, para mim, tanto faz, já que a única página que vai ser acessada no futuro é a página 1. Então, ele escolhe, por exemplo, tirar a página 3. E aí, a página 2, ela ocupa o cache. E agora, a 1 é acessada com um hit. Com o número de miss e com o número de hit, a gente pode calcular o hit rate, que é o número de hit sobre o total de acessos, que é a mesma coisa que dizer que é o número de hit sobre o número de hit mais o número de miss. No caso da política ótima, dá 54,5%. Isso quer dizer que as outras políticas elas vão tentar se aproximar desse valor. Elas não vão conseguir ser maiores, ter hit rate maiores que esse valor. Algo que é muito comum também é a gente excluir desse cálculo o miss que é compulsório. Ou seja, a gente exclui do cálculo o primeiro miss de cada página, já que ela não estaria no cache no seu primeiro acesso. E esse hit rate aí é um hit rate maior, que é o que está escrito entre parênteses. Essa que é a ideia. A ideia da política ótima é você ter esse hit rate ótimo para saber se a sua política que você propôs, ou a política que você está usando, ela se aproxima do caso ótimo. A próxima política é a política FIFO. É uma política muito simples. Ela vai remover o bloco que está há mais tempo no cache. Então essa que é a ideia da FIFO. O primeiro bloco a entrar vai ser o primeiro a sair. Vamos pegar o mesmo exemplo anterior para ver como a política FIFO ela se comportaria. Aqui a gente está usando a mesma sequência de acesso de páginas do exemplo anterior,
o mesmo tamanho de cache, por exemplo. E aí, a gente já está mostrando nesse slide, já no quinto acesso, já que não muda nada, porque até o quinto acesso eu não tive nenhuma substituição de página. Então, o número de miss e o número de hit vai ser igual ao caso anterior. Então, a página 1, por exemplo, foi acessada agora e ela gerou um hit. Mas aqui é bom lembrar que a gente não conhece o futuro. A gente não tem a noção da sequência. A sequência ela vai acontecendo ao longo do tempo, como numa aplicação real qualquer. Bom, e aí, agora, a página 3 foi solicitada. Ela não está no cache, vai gerar um miss. E agora eu vou escolher qual página que eu vou substituir. Para facilitar, esse cache está ordenado pela antiguidade da página. Então, a página 0 é dentre essas páginas, ela foi a primeira a entrar no cache, depois a página 1 e depois a página 2. Então, a página que vai ser substituída vai ser a página 0, que é a página mais antiga. Então, a página 0 é substituída e entra a página 3. E aí, o cache ele é ordenado da mais antiga para a mais nova. Então, a página 3 vai ficar lá embaixo e agora no topo está a página 1. A página 1, então, vai ser a próxima a sair quando tiver um cache miss. O próximo acesso é a página 0. Vai gerar um cache miss porque ela não está no cache. E foi uma falta de sorte, porque justamente foi a página que a gente acabou de tirar do cache. Então, a gente vai precisar agora escolher qual página vai sair. Como eu já mencionei, vai ser a página 1, que está lá no topo do cache. Então, a gente pega, coloca a página 0 e bota a página 2 no topo, que vai ser a próxima a ser substituída. O acesso à página 3 gerou um hit e o acesso à página 1 vai gerar um miss. Aí, mesma coisa, eu vou escolher uma página para substituir, que vai ser a página 2. Então, agora, a página 3 ficou no topo e a página 1 ficou lá embaixo. Mais uma vez, a página 2 vai ser acessada, vai gerar um miss. E aí, de novo, eu vou ter que escolher uma página para tirar, vai ser a página 3 e a página 2 entra. Por último, a página 1 é acessada, gera um hit e agora eu consigo, para essa minha sequência, eu consigo fazer o cálculo do hit rate. Como a gente pode ver, se a gente considerar mesmo o miss que é compulsório, dá 36,4, e se a gente excluir o primeiro miss de cada página, dá 57,1. E aí, se a gente for fazer uma comparação com esse mesmo caso para o ótimo, como a gente já viu anteriormente, o ótimo dá 54,5% contra o 36,4% da política anterior. A gente consegue ver que é uma política que, para esse caso específico, ela está bem distante do ótimo. E o ótimo serve para isso, para a gente fazer essa comparação e verificar o comportamento da política. Alguns comentários sobre a FIFO. É uma política simples de implementar, muito simples, é só você pegar a página mais antiga e retirar. A gente tem que implementar aquela ordenação, mas é uma ordenação simples de implementar. Mas pode ser ruim para aplicações com localidade temporal. Aplicações que tem, por exemplo, um loop. Você vai ver um exemplo desse loop aqui. Nesse loop, a gente acessa a página 0, depois a 1, depois a 2, depois a 3 e depois volta para 0. Dependendo do tamanho do nosso cache, a gente pode ter sempre miss. Vamos ver um exemplo extremo de como a FIFO poderia se comportar bem mal nesse caso. Então aí o acesso às páginas ao longo do tempo. O processo acessou a página 0, teve um miss. Página 1 teve um miss. Página 2 teve um miss. Mas essas páginas ficaram lá no cache. Agora, o processo vai acessar a página 3, teve um miss também, mas aí a gente vai ter que ter uma política de substituição. Como a política é FIFO, a página a ser substituída vai ser a página 0. Então a página 0 sai
e a página 3 entra. Agora, naquele padrão de loop, assim que ele acessar a página 3, ele vai acessar a página 0. E aí, a gente teve um miss. Foi a página que a gente acabou de retirar. Então, o que a gente faz? Faz a substituição. Aí a página 0 vai entrar no lugar da página 1, que é que está lá no topo do cache. A página 0 entrou. Agora, o próximo acesso, segundo aquele loop, é a página 1. A página 1 ela acabou de ser retirada. E aí, ela vai substituir a página 2, que, por sua vez, vai ser a próxima página a ser requisitada, já que a gente tem um loop. Aí a página 2 foi requisitada, tem um miss. E aí, isso se repete. Ou seja, ele sempre, quando requisita uma página, essa página não está no cache. Então, isso vai até, por exemplo, a página 3, para ele executar o loop. E aí, eu tenho todos esses acessos, eu tenho miss. Por quê? O tamanho do meu cache e a política FIFO fizeram que sempre quando eu quero pegar uma página, essa vai ser a página que ela foi removida no acesso anterior. E é um exemplo de um caso extremo, claro, que com a política FIFO a gente tem 0% de hit rate. Uma outra política é a substituição aleatória. A gente vai escolher aleatoriamente o bloco a substituir. É uma política muito simples, fácil de implementar, não preciso ficar fazendo nenhuma ordem nos blocos do cache, não preciso armazenar estatística alguma, é simplesmente eu sorteio um bloco para sair do cache. Ela pode parecer meio absurda, porque é completamente aleatória, mas ela pode ser útil em caches muito rápidos, como aqueles caches dos primeiros níveis da hierarquia da memória. Aqueles caches, o tempo de acesso ele é da ordem de nanosegundos. E às vezes não vai ter tempo da gente tomar decisões complexas, nem ter que fazer uma estrutura de dados mais complexa que para atualizar vai levar muito tempo. Então, essa política ela pode parecer absurda, mas pode fazer sentido para caches muito rápidos. Ou caches que eu não tenho como definir uma popularidade daquela informação, daquele conteúdo. Então, é uma política que pode fazer sentido em alguns casos. Entretanto, claro, o comportamento é imprevisível. A próxima política é a política LRU, que substitui o bloco que não é utilizado há mais tempo. Então, não é aquele bloco mais antigo, mas aquele bloco que não é utilizado há mais tempo. Pode ser um bloco antigo que foi recentemente utilizado. Esse bloco, então, ele não vai ser removido, porque ele foi recentemente utilizado. Essa é a ideia. Então, esse é um tipo de política que considera o histórico de uso das páginas. E com isso, ele aproveita o princípio da localidade. Se tem uma determinada função que está numa página e essa função ela é utilizada várias vezes, ela tende a ser a recentemente utilizada. Então, ela não vai ser selecionada para sair do cache, por exemplo. Essa que é a ideia de você ter algum conhecimento do histórico para aproveitar o princípio da localidade. Vamos ver um exemplo de funcionamento dessa política, mas vamos usar uma sequência diferente do que a gente viu anteriormente, só para a gente ver um caso no qual essa política se comporta muito bem. Então, é o mesmo cenário que a gente já mostrou, a gente tem um cache lá com 3 posições, só que agora a gente tem uma informação do uso da página, dizendo qual foi o último uso daquela página. Então, nessa sequência 0, 1, 2, a página 0 já está no cache porque ela foi acessada lá em tempo anterior. A página 0 ela foi usada a 2 acessos, esse número 2 aí. A página 1 foi usada a 1 acesso.
A página 2 foi usada a 0 acessos, já que ela foi usada agora. Então, reparem que agora a gente tem que ter essa informação de último uso de uma página. Ou tem que ter alguma forma de ordenar as páginas de acordo com o seu último uso. Então, a gente tem que ter uma informação a mais. A gente aumentou um pouco a complexidade da política. Na FIFO, a gente tinha uma ordenação muito simples. Aqui não. Ou a gente vai ordenar de acordo com o último acesso, ou a gente tem essa informação aí de último acesso. A gente vai ter, para cada linha do cache, a gente vai ter uma informação de qual foi o último uso dela. Então essa é a ideia. Aqui a gente não está preocupado ainda com questão de implementação, mas só para facilitar a explicação do exemplo. Então vamos supor agora que a página 0 seja acessada. A página 0 está no cache, então vai gerar um hit. Repare agora que eu vou precisar atualizar essa estatística de uso. Então, não basta só acessar a página 0. Ele vai ter que atualizar a estatística. O que vai acontecer é que agora o último uso da página 0 é 0. O último uso da página 1 é 2. O último uso da página 2 é 1. Esse é um dos principais problemas da política. Você tem que manter e atualizar estatísticas. A cada acesso, eu preciso atualizar estatísticas. Agora imagine um cache com várias entradas. Imagina a memória RAM atuando como cache do disco. Ela tem muitas entradas. Então a gente gasta espaço para guardar estatísticas e, principalmente, atualizar as estatísticas pode levar a problemas de desempenho, porque eu tenho que ter mais acessos à memória. Atualizar a estatística é o quê? Acessar a memória. Então, já deu para notar que essa política, apesar de ser interessante, ela pode ser difícil de implementar de forma exata, como a gente está mostrando. Bom, então vamos voltar ao nosso exemplo. O próximo acesso é o acesso à página 1. Essa página 1 está no cache, então gera-se um hit. E agora eu preciso atualizar a estatística. Como todo acesso, eu preciso atualizar a estatística. E aí, a página 1 vai ter 0 ali, que foi acessado agora. A página 0 foi acessado a 1 acesso. E a página 2 foi acessada a 2 acessos. Pronto. Agora vai a página 3. A página 3 gera um miss. Agora, a partir desse miss, eu vou precisar escolher uma página para substituir. Qual é a página que eu vou substituir? É aquela página que foi utilizada há mais tempo. Que nesse caso vai ser a página 2. Essa vai ser a página que eu vou precisar substituir. Então eu vou lá e coloco a página 3 no cache e atualizo a estatística de uso das outras páginas também. Isso é importante. Eu tenho que atualizar tanto no miss quanto no hit. Agora, outros acessos vão acontecendo da página 0, 3 e 1, que é o acesso de agora, e aí a cada acesso se atualiza. Esses últimos acessos geraram hit só. Agora, no acesso à página 2, gerou um miss, e agora eu vou precisar escolher uma página a substituir. Qual é a página que eu vou escolher para substituir? Vai ser a página 0, que é a página que foi usada há mais tempo. Então, a gente pega e coloca a página 2, substitui no cache e atualiza o uso das demais páginas. Agora a página 1 vai ser acessada, vai ser um hit e, da mesma forma, a gente atualiza o uso das páginas. Se a gente for fazer uma conta do hit rate, dá esse valor aí. A gente não mostrou, mas o LRU, nesse caso específico, para essa sequência específica, tem o mesmo desempenho de uma política ótima. Isso se deve à localidade temporal, porque a página 1, por exemplo,
ela é acessada várias vezes e ela não saiu do cache em nenhum momento. Por quê? Porque a política LRU ela conseguiu identificar que essa página era importante, que essa página tinha que ficar no cache. A política LRU, por mais que ela explore a localidade que é temporal, quando tem aquele loop que a gente viu que a FIFO se comportava muito mal, quando tem aquele loop, ela pode ter problemas também. Ela pode se aproximar da FIFO. Ela pode ter o mesmo comportamento da FIFO. Por que nesse caso? Nesse caso, naquele loop que a gente executava 4 páginas e depois voltava para a primeira página, com o nosso cache tendo espaço só para 3 páginas, a LRU ela faz exatamente o que a FIFO faz, porque ela vai remover a página que está há mais tempo sem ser utilizada, mas a página que está há mais tempo sem ser utilizada vai ser a próxima página a ser requisitada, como a gente pode ver aí no loop. Quem não enxergou isso, por favor, pause o vídeo para tentar entender esse comportamento, para tentar entender por que a LRU se comporta igual a FIFO para esse caso específico, para esse loop que é contínuo e é maior do que o meu cache. Né? O número de páginas desse loop é maior do que o meu cache. Esse é um caso bem particular, mas em geral a LRU ela aproveita bem a localidade temporal. Uma outra política, que é bem parecida, é a LFU. A diferença é que ela remove o bloco com o menor número de acessos. Então tem um contador do número de acessos por página e aí ela vai remover aquele que tem menor número de acessos. A ideia disso é manter em cache os blocos que são populares, aqueles blocos que são acessados com mais frequência. Então a ideia aqui é de frequência e não de tempo de acesso como a LRU. Então não confundam LRU com LFU. Na LFU, mesmo um bloco acessado recentemente, mas se ele não for popular, se ele não tiver um número de acessos alto, ele pode ser removido. Então essa que é a ideia. Só um comentário geral sobre essas duas políticas, a LRU e a LFU, elas podem ser difíceis de implementar. Que a gente tem que manter estatísticas ou tem que manter alguma ordenação das páginas de acordo com o número de acessos e a gente tem que atualizar a cada acesso essas informações das páginas. Isso pode ser difícil de implementar. Então, alguns algoritmos eles se aproximam do comportamento. Você tem algoritmos que se aproximam de uma LRU, se aproximam de uma LFU. Um exemplo bem típico de algoritmo que se aproxima dessas políticas é o algoritmo do relógio. Esse algoritmo está descrito no livro. Então, leiam o capítulo do livro para entender como funciona esse algoritmo. Ele não é um algoritmo que faz a LRU, mas ele se aproxima da LRU, por exemplo. Para fechar o estudo dessas políticas, vamos ver alguns exemplos de carga de trabalho simulada. A gente vai fazer 3 tipos de carga de trabalho e vamos ver como cada política se comporta. A gente vai fazer uma sem localidade alguma, a gente vai fazer uma com localidade e uma com laços de repetição. Aqui é um experimento que a gente vai mostrar no eixo X o tamanho do cache, então a gente vai ver o comportamento das políticas de acordo com o tamanho do cache e vai medir o hit rate dessas políticas no eixo Y. Qual é a ideia desse experimento? A gente tem um experimento com uma sequência de acesso às páginas. Essa sequência tem 10.000 acessos às páginas e a cada acesso, a gente escolhe aleatoriamente um bloco entre os 100 possíveis para acessar. Então, essa é a ideia. Você tem uma sequência de acessos, de 10.000 acessos, e a cada acesso a gente sorteia um bloco para acessar.
E aí, nesse caso, não tem localidade alguma, porque eu tenho chances iguais de escolher qualquer bloco para acessar. O que vai acontecer é que as políticas, qualquer uma das políticas que a gente viu, a LRU, a FIFO e a aleatória, elas têm o mesmo comportamento. Porque elas não têm como aproveitar de nada. É uma sequência que é completamente aleatória. Elas vão se distanciar bastante da política ótima, como a gente pode ver aí no gráfico. A política ótima, ela conhece a sequência. Então a gente faz a simulação conhecendo a sequência. A política ótima, ela conhece a sequência, então, claro, ela vai ter um hit rate melhor do que as outras políticas. E é interessante notar que o hit rate ele aumenta de acordo com o aumento do tamanho do cache. Então, quando o meu cache ele tem tamanho 100, ou seja, todos os meus possíveis blocos cabem no cache, é óbvio que para todas as políticas o hit rate vai chegar a 100%. Aqui, né, o acesso que é compulsório ele é desprezível, já que eu tenho esses 10.000 acessos. Então, esse é um comportamento típico, né, que quanto maior é o cache, maior é o hit rate. A gente vai ver que tem uma exceção, mas a ideia geral é que quanto maior o cache, maior o hit rate. É o comportamento esperado. Porque eu tenho mais lugar para botar minhas páginas. Como eu tenho mais lugar para botar minhas páginas, eu não preciso tirar toda hora páginas do cache. Com isso, a chance de eu solicitar uma página e ela estar no cache, ela fica mais alta quando eu aumento o meu cache. Então, a gente já observou, porque nesse caso não tinha localidade, então as políticas têm o mesmo desempenho entre si, porque elas não aproveitam de nada, não tem comportamento algum para elas se aproveitarem de localidade temporal, por exemplo, e aí elas vão se distanciar do ótimo. E o ótimo, claro, ele sabe o futuro, então ele vai estar melhor que as outras políticas. Agora vamos ver o caso no qual a carga de trabalho ela tem uma localidade temporal. Nesse experimento aqui, daquelas 10.000 referências à memória, 80% delas fazem referência a 20% daqueles 100 blocos. Então, 80% daquelas referências fazem acesso a 20 blocos. O que vai acontecer nesse caso? Você tem blocos que são muito acessados. Esses 20 blocos são muito acessados. E aí a gente tem uma localidade temporal. Como a gente pode ver, a política LRU, que explora a localidade, ela tem um desempenho superior. Mesmo assim, ela está distante do ótimo. E as outras políticas, como não exploram a localidade, elas vão se comportar de forma igual, tanto a FIFO quanto a aleatória. E a gente vai para o próximo exemplo, que a gente tem loop. Aquele loop que a gente viu que é problemático para FIFO e é problemático para LRU. No loop, qual é o experimento do loop? A gente vai executar do bloco 0 ao 49 em sequência e depois vai voltar para o bloco 0. E aí a gente vê o desempenho das políticas. Dá para observar que a política FIFO e a política LRU elas possuem péssimo desempenho quando o cache tem tamanho menor que 50, porque gera aquele problema que a gente mostrou aqui na aula. Entretanto, quando o cache é maior que 50, aquele loop inteiro cabe no cache, porque eu só acesso só da página 0 a 49. Quando eu boto mais do que 50 espaços no cache, o laço inteiro vai caber lá no cache, e aí, tanto a política FIFO quanto a política LRU vão ter um hit rate de 100%. O que é interessante a gente observar
é que o caso aleatório, quando o cache é menor do que 50, ele se comporta melhor até do que a LRU e a FIFO. Porque não tem esse comportamento que é problemático, já que o comportamento dele é completamente aleatório. Ele vai ter casos problemáticos, mas também ele vai ter casos não problemáticos. E aí, na média, ele vai ter um hit rate melhor que a LRU e que a FIFO. É isso que a gente falou, de que o laço ele cabe inteiro no cache. A gente pode falar de uma outra forma. A gente pode falar que o conjunto de trabalho cabe todo no cache. O que é o conjunto de trabalho de um programa? É a massa crítica daquele programa. É o conjunto de páginas que está em uso no momento. Então, nesse caso, o conjunto de trabalho é muito simples de ver, que é simplesmente aquelas páginas de 0 a 49. Então, esse é um outro conceito que aparece na literatura quando a gente fala de cache. Algo que eu não vou descrever aqui, mas só para chamar a atenção, que em algumas políticas, aumentar o tamanho do cache pode piorar o hit rate. A nossa intuição e os resultados que a gente mostrou mostram que não, que a gente aumentar o tamanho do cache aumenta o hit rate. Mas tem alguns casos específicos de cargas de trabalho específicas em determinadas políticas, como a FIFO, que aumentar o tamanho do cache pode piorar o hit rate. Esse é o caso da anomalia de Bilade. No livro tem uma descrição mais detalhada sobre isso. Claro, eu não estou dizendo aqui que na FIFO, sempre quando aumentar o tamanho do cache, eu vou piorar o hit rate. Não, mas tem algumas cargas de trabalho específicas que, no caso da FIFO, por exemplo, se aumentar o tamanho do cache, pode piorar o hit rate. Então vejam, por favor, mais detalhes sobre isso no livro. Bom, fazendo um resumo das políticas de substituição que a gente viu na aula, a gente viu a política ótima, que é aquela que pode ser irreal de implementar, mas serve como uma comparação. A gente viu a política simples, políticas mais simples como aleatória e FIFO, que são políticas que podem não ter um desempenho muito bom, mas são fáceis de implementar. Isso pode ser interessante para alguns tipos de cache. E políticas também que exploram o princípio da localidade, como a LRU e a LFU, que eu já mencionei que podem ser difíceis de implementar, e aí tem algoritmos que tentam se aproximar dessas políticas. São políticas que usam o histórico de acesso às páginas. Lembrando da leitura é obrigatória, tem muitos exemplos que eu não comentei aqui na aula, que vão estar no livro, tem aqueles detalhes que eu não mencionei sobre o algoritmo do relógio, por exemplo. É importante que vocês leiam o capítulo do livro. E também, para quem tiver interesse, tem a leitura complementar.